Hoje nós começamos esse encontro de hoje à noite, só justificando a ausência do professor Eduardo Talamini, que por motivos aí de força maior, de última hora, teve aí um contratempo que impossível de conciliar com o nosso encontro de hoje, mas foi também interessante sob a ótica de que nós poderemos abrir oportunidade para os palestrantes de hoje desenvolverem um pouco mais a temática com um tempo um pouquinho maior, né, do que a gente teve ontem, quando nós tivemos que fazer um tempinho um pouco apertado, tendo em vista o fato que havia um número maior de pessoas para expor as suas ideias. Hoje, então, portanto, nós teremos a oportunidade de tanto ter um diálogo maior, né, por parte dos palestrantes, também ao mesmo tempo receber um pouco mais dessa reflexão de vocês, tanto aqui presencialmente como também por intermédio da internet. Bom, apresentando os dois palestrantes de hoje, nós teremos aqui do meu lado esquerdo a professora Cláudia Aparecida Simardi, que é procuradora do Estado de São Paulo, é mestre em Direito pela PUC e é também professora assistente da PUC de São Paulo nos cursos de graduação e pós-graduação, né? E também é autora do livro Proteção Processual da Posse. E do meu lado direito, né, o professor Leonardo Ferres da Silva Ribeiro, doutor e mestre em processo civil pela PUC de São Paulo, especialista em direito dos contratos e do direito processual civil pelo Centro de Extensão Universitário, o CEL, é professor do curso de pós-graduação Lato Sensu em processo civil da COGEAI para o PUC São Paulo, professor convidado também do curso de pós-graduação Lato Sensu em processo civil da PUC do Rio de Janeiro, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, advogado em São Paulo e autor de livros e artigos de publicações em revistas especializadas que vocês já conhecem, né? Então começaremos o dia de hoje já passando a palavra aqui ao professor Leonardo, que trabalhará tanto o aspecto do processo de execução como também o processo de conhecimento e ato contínuo. A professora Cláudia fará a sua exposição. Professor Leonardo. Vocês perceberam que o professor Talamini, infelizmente, não pôde vir. Dá para se entender na cidade de São Paulo. Os que estão presentes entendem bem o que eu vou dizer. Com essa chuva, os aeroportos, vocês podem imaginar o que aconteceu. Bem, enfim, diante disso, vamos tentar pontuar um pouco também as questões do processo de conhecimento. Porém, eu começo por aquele tema que havia sido me destinado com alguma antecedência, que é o processo de execução. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa proposta de um novo Código de Processo Civil e eu começo a atacar, digamos assim, a conversar com vocês sobre o processo de execução. Antes de tratar do novo Código de Processo Civil, é importante dizer o seguinte: execução foi recentemente reformada, e muito reformada. Nós temos duas leis muito recentes. A Lei 11.232, de 2005, que reformou a execução de título judicial, que é costumeiramente chamada de cumprimento de sentença, como se não fosse execução. E a Lei 11.382, que trata da execução de título extrajudicial. Com reformas tão profundas, de fato, e recentes, era de se esperar, como de fato aconteceu, que são poucas as mudanças que vieram nesta proposta de um novo Código de Processo Civil. Então se mexeu pouco, me parece, isso não é crítica, é só uma constatação, que se mexeu pouco no processo de execução de uma forma geral. Então, gravem isso. De forma geral, ficamos com aquele modelo de execução que já existe hoje, né? Então, se aprovado o projeto na redação atual, teremos uma execução parecida com a execução que temos hoje. Claro que algumas particularidades, algumas modificações e inovações eu vou pretender, ao longo da nossa conversa, trazer. Só para lembrar, a Lei 11.232, então, trouxe uma ruptura grande, trouxe uma grande mudança quando se trata de execução, né? Trouxe o que se chama do sincretismo processual de uma forma mais aguda, né? Aglutinando, então, uma mesma relação jurídica processual, processo de conhecimento e processo de execução. E a Lei 11.382 pretendeu, na medida do possível, tentar agilizar um pouco o processo de execução, né? Mexer um pouco nos meios expropriatórios, pretendeu trazer alguma agilidade e mais efetividade. Veja, quando se fala de execução,
o tema da moda é sempre efetividade. Claro, o tema efetividade é, na verdade, o tema da moda do processo, de uma forma geral. Hoje não se concebe um processo que não seja efetivo. Tenho dúvida se ele é. Mas o que se propõe é que seja, ao menos, efetivo. E veja, um processo, para ser efetivo, necessariamente tem que ter uma execução que funcione. Ora, porque a execução é a porta de saída do processo. Né? É quando eu tenho o bem da vida. Então, se eu quero essa caneta, quando essa caneta vier para as minhas mãos, eu terei o bem da vida entregue. Isso se faz com execução. Então, a execução, percebam, é um momento muitíssimo importante do processo. Essencial, eu diria. Sem execução efetiva, impossível se cogitar de um processo efetivo. Agora, se ela é ou não efetiva é uma outra questão. Porque nós esbarramos num calcanhar de Aquiles. A ausência de patrimônio do devedor. Se o devedor não tem patrimônio, tirando o Estado, isso é um problema que a Cláudia vai tratar, que tem patrimônio e que não paga, mas, vamos lá, se é com particular, não é? Se ele não tem patrimônio, aí a execução fica patinando. E neste ponto, particularmente, me parece que o novo código traz uma questão que eu vou comentar com vocês um pouco mais tarde, bastante ruim. Mas vamos lá. De forma geral, eu não critico. Acho que a execução ela foi pouco remodelada, mas há alguns avanços para melhor, penso eu. E eu começo tratando um dispositivo que não está na parte de execução. Está na parte geral do novo código, mas me parece que é um dispositivo essencial. Se ele for interpretado corretamente, ele espraiará efeitos para todo o processo civil e principalmente com coragem na interpretação para o processo de execução. Então eu peço licença para ler. É o artigo 118, é curto, inciso 3 do novo CPC na redação atual, depois do substitutivo. Diz assim, é o artigo 118 então, caput: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe, inciso 3, atenção, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Ora, esta é uma realidade hoje? Não. Esta é uma realidade dessas medidas coercitivas, subrogatórias, quando se trata da execução de obrigação de fazer, não fazer e de entrega de coisa. A execução específica. E quando eu digo execução, por favor, eu estou empregando execução lato sensu. Então eu trato tanto do cumprimento desta sentença, quanto da execução de título extrajudicial. Mas o que importa aqui é o seguinte: a execução específica tem esse instrumental mais forte. Pois é, se interpretado corretamente esse dispositivo, pode carregar para o processo de execução esta força que hoje nós lemos no artigo 461 do CPC, para falar do Código de Processo Civil atual. E eu digo do 461 sem necessidade de ler, porque todos conhecem o artigo 461 do CPC, notadamente pela redação do seu parágrafo 5º, que traz essa possibilidade, essa liberdade do juiz quanto a esses meios coercitivos, mandamentais e executivo lato sensu, como diz a doutrina. O que eu quero dizer aqui, e já coloco como provocação, é o seguinte: se aprovado o código com esta redação, penso eu que está aqui a válvula de escape para que o juiz possa escapar do princípio da tipicidade da execução. O que eu estou querendo dizer com isso? A execução se dá por meio de meios típicos, previstos na lei. A penhora, a adjudicação, arrematação e assim vai. Alienação. Muito bem. Esse dispositivo é uma abertura para que o juiz fuja, quando for necessário para o cumprimento da ordem judicial, fuja dessa tipicidade. E por que não, por exemplo, cogitar, por mais paradoxal que possa parecer, de uma multa coercitiva para alguém que não paga. Então, pague sob pena de multa. Se é eficaz ou não, pode ser que seja, à luz do caso concreto. É preciso analisar. Vou além. Pode acontecer de o juiz, diante de uma situação de urgência agônica, por exemplo, da parte desse numerário,
determinar, com base nesse dispositivo, a simples busca e apreensão do dinheiro. Pega o dinheiro da conta de um, transfere para a conta do outro, tira do executado e põe para o exequente. Agora, é preciso coragem para interpretar corretamente o 118.3, agora falando do novo Código de Processo Civil, e espraiar os efeitos desse dispositivo no sistema de execução. Seja ele de cumprimento, título judicial, seja ele de execução de título extrajudicial, que está prevista no livro 3. Feito esse comentário, eu já ingresso num tema que está topologicamente colocado no processo de conhecimento, mas não tem nada de processo de conhecimento, que é o cumprimento de sentença, que é tipicamente execução. Bem, é uma execução que se dá depois do processo de conhecimento. Isso pouco importa, não me parece que isso seja importante agora. O processo é um só. Ele tem uma fase de conhecimento e tem uma fase executiva, que hoje se chama, e o código deixa isto claro, cumprimento de sentença. As disposições gerais estão lá nos artigos 500 ao artigo 505. E começa o artigo 500 com a seguinte redação: que o cumprimento da sentença condenatória se fará segundo as regras deste título, observando no que couber e conforme a natureza da obrigação o dispositivo no nível 3, que é o da execução de título extrajudicial. Duas observações aqui. Essa sentença condenatória pode ser tanto de obrigação de pagar, quanto específica, obrigação de fazer, não fazer e de entrega de coisa. Agora, faltou, a meu ver, deixar claro aqui que não é só a sentença condenatória que é feita dessa forma. A decisão interlocutória também não é. Veja, nós vamos até abordar isso um pouco mais para frente, quando tratar um pouquinho, aí sim, do processo de conhecimento, tipicamente, mas da tutela de urgência. A tutela de urgência se executa. De que forma? Depende daquilo que foi antecipado. Então, se antecipa, o que não é comum, uma obrigação de pagar, eu, em tese, sigo o regramento da execução da obrigação de pagar. Se antecipa por meio de uma decisão interlocutória uma obrigação de fazer, eu sigo o instrumental da execução da obrigação de fazer. Então, para deixar claro, não há uma execução diferenciada para a decisão interlocutória e para a sentença. É importante ter isso. Há sim diferenças pelo seguinte: uma decisão interlocutória não enseja a execução definitiva, enseja assim uma execução provisória. Então eu tenho uma execução propriamente dita, com as amarras, em princípio, de uma execução provisória. Isso não quer dizer que eu vou necessariamente observar, em tudo e por tudo, o regramento da execução provisória. Eu posso adaptar, por isso que o Código diz, hoje, e aqui repete, no que couber, e conforme a sua natureza. Mas essa observação me parece importante, eu sempre insisti nisso, desde a minha dissertação de mestrado, quando tratei de execução provisória, lá no meu livro eu já digo o seguinte: isso aqui é execução provisória. Execução provisória não é só da sentença. Execução provisória também é, e principalmente hoje em dia, de uma decisão interlocutória. Cá para nós. Isso é uma realidade aqui de São Paulo, né? Não sei a realidade de quem nos ouve aqui, mas sei com certeza que é muito melhor do que a nossa. Mas o fato é que em São Paulo a situação é de agonia. Hoje um recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo demora 5 anos, recurso de apelação. Enquanto isso, a sentença fica dormitando linda, sem eficácia alguma. Então nós vivemos rigorosamente num estado da liminar. Nós, advogados, precisamos desesperadamente de uma liminar para conseguir efetividade imediata. Tirando isso, não é a sentença que vai resolver o nosso problema. Esperaremos bastante para que essa sentença seja execuível na realidade de hoje. Oxalá isso mudará com a aprovação do novo Código de Processo Civil. Bem, continuando a falar do cumprimento de sentença, o artigo 502, avançando um pouquinho, diz que além da sentença condenatória, serão também objeto de cumprimento as sentenças, atenção para a redação, proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade da obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entrega de coisa. Aí eu pergunto, reconheçam a exigibilidade. Será que pretendeu aqui o legislador abarcar a sentença declaratória? Se pretendeu, por que não esclareceu? Sabe qual o problema do processo civil? É o processualista. Ele complica tudo. Tem que deixar claro, notório, evidente, porque senão dá discussão. Hoje já temos essa discussão. Sentença declaratória é título executivo?
me parece que o novo código não resolve. Na verdade, até ajuda um pouquinho a essa resposta, mas volta a problemática, perdeu uma excelente oportunidade de se esclarecer. Isso é uma temática que parece complicada, né? Traduzindo isso para o nosso dia a dia. Imagine o seguinte, eu, na condição de advogado, vou pensar 10 vezes, se sentença declaratória for de fato um título executivo, vou pensar 10 vezes antes de entrar com uma ação declaratória de inexigibilidade de algum título, por exemplo. Claro, que em procedência deste pedido gera título contra o meu cliente. Olha só, que coisa interessante. Então é preciso pensar um pouquinho se isso é uma realidade ou não. Perdeu a oportunidade, o novo código, infelizmente, de esclarecer isso, não esclareceu. Então, avançando um pouquinho, vamos para o 506 a 508, que trata da execução provisória da sentença. E aí eu repito, friso, mais uma vez, não só da sentença, como também da decisão interlocutória. Mas do 506 e 508 fala de execução provisória da sentença, leia-se também decisão interlocutória, condenatória em quantia certa. E aqui andou bem o projeto. Por quê? Porque ele resolveu uma série de dúvidas que nós temos hoje. Olha, por que eu estou dizendo essas dúvidas? Vamos usar um exemplo paradigmático. O 47, artigo do Código atual, 475J de jumento, que é para guardar. O 475J de jumento é um artigo excelente, mas ele é omisso. Não esclareceu a partir de quando começa a correr o prazo, se precisa de intimação, se não precisa, se a intimação é pessoal, se não é, se é na pessoa do advogado, tem opinião para todos os gostos. O Eduardo, vamos chamar de mentiroso, mas é verdade. O Eduardo Talamini, se estivesse aqui, ia confirmar isso. Porque numa reunião do IBDP, logo que saiu a Lei 11232, eu e ele e eu, melhor dizendo, ficamos encarregados de fazer um questionário para os membros do IBDP, Cláudia, perguntando, assim, o que você acha do 475J de jumento? Vale A, B, C, D, fizemos isso. Para quê? A intenção era colher dos membros do IBDP uma opinião. A gente tem uma súmulazinha, dizer, olha, na opinião dos integrantes do IBDP, que isso parecia alguma coisa, mas interessante, né? Temos acadêmicos até, a opinião que deve prevalecer quanto ao 475J é essa, não conseguimos. Tamanha a confusão que isso gerou. Nós criamos umas 8 alternativas, fizeram mais umas 20 variantes. Eu estou exagerando o número, mas é muita discussão contra o dispositivo legal. Muito, sabe? E a gente fica nessa situação de não sabe o que fazer. Na condição de advogado, isso é muito cruel, né? E aí eu peço intimação pessoal ou não peço? Não peço, mas depois pode anular no STJ. Enfim, então aqui andou bem o novo Código de Processo Civil, porque sumula, resolve esses entendimentos que hoje cada um tem uma opinião e cada um tem a sua opinião validamente de acordo com o sistema. Então o que ele diz? Claramente, incide a multa de 10% no cumprimento provisório, na execução provisória. Ótimo! Já era essa a minha opinião, não era o que prevalecia, não é o que prevalece hoje. O STJ tem opinião contrária, mas o novo código esclarece isso claramente. Isso está no parágrafo 1º do artigo 506. Cabe, portanto, a multa de 10% na execução provisória. E mais, nos parágrafos 2º e 3º, ele faz um exercício muito interessante disciplinando esse negócio. Porque, olha, a execução provisória é um negócio curioso, né? Então, a execução provisória vinha a seguinte dúvida: eu quero pagar para elidir a multa, mas se eu pagar, isso seria um ato incompatível com a vontade de recorrer? Como é que eu faço para pagar sem prejudicar meu recurso? O novo código esclarece. Você faz o seguinte: você paga, entre aspas, depositando. Você deposita em juízo para dizer o seguinte: eu estou aqui, eu quero elidir a multa, eu estou cumprindo. A execução tem que ser levada a sério, né? Eu estou sendo coagido, que é uma coação, execução, a pagar, estou aqui. Estou pagando para evitar a multa de 10%. Agora, atenção, juiz, eu estou pagando para você. Por que eu estou pagando para você? Porque se eu der na mão da outra parte, o senhor não vai ver se precisa ou não de caução, que é a regra da execução provisória. Isso tudo a gente tem que avaliar. Então esse pagamento que se faz para elidir, se faz judicialmente. E o código esclarece bem isso, deixa claro, que não é ato incompatível esse pagamento com o seu recurso. O seu recurso, portanto, fica preservado. Diz mais, diz que a parte exequente, no caso, só pode levantar esse valor mediante caução. Faltou só esclarecer que essa não é uma regra absoluta. Essa exigência de caução pode ser dispensada nos casos concretos. É engessada, a norma hoje é extremamente engessada.
a jurisprudência e a opinião da doutrina em uníssono diz que o juiz não tem muita liberdade, ele tem que seguir aquelas hipóteses de dispensa. Eu acho diferente, mas eu estou isolado de obrigação de dizer isso para vocês. Eu acho que existe aí alguma liberdade do juiz na análise do caso concreto para a dispensa de caução. Essa liberdade não veio, infelizmente, no novo Código de Processo Civil. A dispensa continua sendo bastante engessada, mas melhorou. Está no artigo 507 do projeto. Por que melhorou? Porque hoje eu tenho requisitos cumulativos. Precisa ser natureza alimentar, valor de até 60 salários mínimos e situação de necessidade. Ele cataloga esses requisitos não de forma cumulativa. Pode ser um ou outro, muito melhor assim, né? Conquanto eu não goste da técnica, eu acho que devia deixar com mais liberdade do juiz, até porque esta é a tônica do novo código. O fato é que, pelo menos, não exige mais que os requisitos lá do 507 sejam cumulativos, né? Mas diz no parágrafo único, esse receio do levantamento sem caução, eu confesso que eu não consigo entender. Mas vamos lá. Deixa claro o seguinte, que a manutenção que deve haver a manutenção da caução quando houver perigo in mora. Só perigo in mora? Será que não seria mais razoável pensar nos requisitos da tela de urgência, por exemplo? Que além do perigo in mora, eu tenho fumus boniuris, ou, para quem acha que é mais que fumus, essa prova da verossimilhança da alegação ou relevância da fundamentação, pouco importa. Enfim, mas o fato é que é esta a realidade. O 509 ao 513 dispõe a respeito do cumprimento definitivo, e aqui também trata de acabar com a discussão muito fértil que existe hoje na doutrina e na jurisprudência. Então deixa claro, por exemplo, está lá no 509, que tem honorários na fase de cumprimento de sentença, estipula desde já os honorários no percentual de 10%, deixa claro que a impugnação independe de penhora, no 511, andou muitíssimo bem o projeto nesse sentido. Esta já é a minha opinião atualmente, mas eu acho que ela é minoritária. O que prevalece aqui é que esta impugnação depende de prévia garantia do juízo. Isso não está claro na redação atual, mas é o que tem preponderado. O novo Código de Processo Civil muda, deixa claro que independe de penhora, acaba-se, portanto, com essa confusão. E a atribuição do efeito suspensivo está lá, né? A questão do perigo in mora e a relevância dos fundamentos. Aqui duas ponderações que eu acho muito importante, que o novo código perdeu, a meu ver, opinião também de esclarecer. Primeiro ponto, esse perigo in mora na execução é um perigo in mora complicado. Não é o mesmo perigo in mora que eu tenho fora da execução. Por quê? Veja, o que é o perigo in mora? É o receio de ineficácia do provimento final. É o receio do prejuízo, ao fim e ao cabo. Qual é o caminho natural de toda e qualquer execução? É discutir meu patrimônio. Então, pera um pouquinho. Se o perigo é levar meu BMW, ou penhorar meu imóvel, discutir meu imóvel que não seja impenhorável, isso não é um perigo de execução, porque é o caminho natural dela. Vejam bem o que eu estou dizendo. Perigo in mora na execução deve ser um perigo in mora qualificado. É um perigão. Ou é um perigo diferente. Eu tenho que demonstrar que aquela discussão vai me causar um prejuízo extraordinário, não aquele ordinário de toda e qualquer execução. Senão toda execução tem perigo in mora. Claro, porque no final dela, o que se espera é que meu patrimônio seja discutido para satisfazer o exequente. Então, esta é uma ponderação. E a outra é a seguinte: não se fez menção à necessidade de garantia do juízo. Olha que coisa curiosa. Então, para a concessão de efeito suspensivo na impugnação, não precisa ter penhora, não precisa garantir o juízo. Nos embargos, precisa. Alguém me explica, algum filho de Deus, me explica qual é o descrime. Por que a diferença? Não consigo entender. A concessão de efeito suspensivo na impugnação e nos embargos tem essa diferença, mantida pela redação do novo código. Para a primeira, a impugnação, não precisa de garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo. Para os embargos, sim. Ou seja, para a concessão de efeito suspensivo nos embargos é um pouco mais duro do que na impugnação. Bem, devia até ser, acho que devia ser igual, mas se não o contrário, não é? Claro, porque no cumprimento de sentença eu tenho uma adesão gerencial. Do outro eu tenho um título, do tipo que a lei presume que a obrigação é certa, a líquida exigível. Enfim, mas o fato é que está sim no projeto de novo Código de Processo Civil.
esclarecem vários pontos aqui, sabe? O novo código andou bem também, que várias questões incidentais na execução, que dizem respeito à penhora, à avaliação, aos meios, à rigidez ou não dos meios executivos cometidos, se discute por simples petição. Ou seja, me parece que há aqui um ganho de importância, eu vou dar o apelido, vocês vão saber do que eu estou falando, da exceção de para-executividade. Que é uma mera petição, para discutir alguma cognição que existe na própria execução. O projeto deixa isso muito claro. Várias situações se discute por meio de mera petição. Aí, bem, andando um pouquinho, disciplina o novo código, também de forma separada, o cumprimento da obrigação de prestar alimentos, e aqui faz menção expressa à sentença e à decisão interlocutória, coisa que devia ser feito lá, né, atrás, no 509, como eu já disse para vocês, e diz uma coisa curiosa, quando se trata de funcionário público, empregado, seletista, tal, diz que a parte poderá requerer o desconto em folha, né, e não partir para a prisão. Esse poderá me arrepia um pouquinho, sabe? Eu acho que deverá. Veja, a gente não pode esquecer, esse princípio continua mantido no novo código, o princípio da menor onerosidade. Se a execução, mesmo de alimentos, entendam isso, puder ser processada de uma forma menos onerosa, sem prejuízo evidente para o exequente, é o que deve prevalecer. Então, pera um pouquinho. Se eu tenho um salário, eu não, mas vamos imaginar o salário do Dr. Marcelo de R$500 mil mês. Tá bom? Tá certo. Enfim, se eu posso penhorar direto lá na fonte, é a garantia de que eu vou receber, penhorar não, se eu posso tirar, decotar, é mais que penhora, decotar o valor de lá e receber, porque o juiz oficia o empregador dele, por que coagi-lo com prisão? Ó, me paga, senão eu vou te prender. Não faz sentido. Não faz sentido. Então me parece que aqui, quando houver essa possibilidade, deverá, não poderá. E o curioso é o seguinte, o novo código, já misturando um pouquinho com o livro 3, né, de execução, ele trata separadamente desse cumprimento da execução de obrigação de prestar alimentos, separadamente. Ele fala de cumprimento e fala de execução. E os textos são muito parecidos, se não rigorosamente iguais. Há uma repetição nesse sentido, a temática aqui não muda. Muda uma coisa, porque na execução de título extrajudicial de alimentos, hoje há dúvida se isso enseja o regime especial da prisão. Há uma certa discussão. Se eu tenho um título executivo extrajudicial, né, que estampa uma obrigação alimentar, principalmente isso. A pergunta que se faz hoje, e há muita discussão, é se isso dá margem a esse regime especial de execução com prisão civil. O código, novo código, você está vendo que eu já estou admitindo que ele vai ser aprovado, né? Mas enfim, o novo código, ou essa proposta do novo código, deixa claro que também há, sim, a possibilidade de prisão. Ótimo, espanca mais uma dúvida que nos atormenta, né, quando se trata de execução. Depois falo cumprimento a obrigação de pagar a quantia certa fazenda pública, isso acho que a Cláudia depois vai tratar com vocês. Eu sou suspeito para tratar do tema, um tema que eu não gosto, porque eu não gosto de falar de coisa que não existe, sabe? Execução contra a fazenda pública, execução não tem, né? Cá entre nós, execução vai lá, discute patrimônio, pega o din-din, põe no bolso, não. Isso no Brasil, cá entre nós, não existe, né? Prosseguindo um pouquinho, trata também o novo Código de Cumprimento de sentença condenatória de obrigação de fazer, não fazer, deixar claro que há requerimento da parte, hoje isso não está claro, né? Faltou aqui se referir à questão do decisão interlocutória também. E olha que coisa curiosa, nessa execução prevê, dentro daqueles poderes que hoje estão aqui no parágrafo 5º, né, do 461, aquele que pode tudo, né? Sabe, o juiz prende, arrebenta, faz, ameaça, enfim. Aqui diz mais uma maldade, né? Intervenção judicial em atividade empresarial ou similar. Ou seja, o juiz pode intervir judicialmente na sua atividade empresarial, para te coagir a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer a entrega de coisa. Tem mais uma maldade expressa, né, no texto legal, mas eu gosto da maldade. Eu acho que a decisão judicial tem que ser cumprida. Tá bom que isso não é uma realidade brasileira, mas tem que ser, né? E eu gosto de rechear a lei de mecanismos que o juiz possa fazer isso valer, porque é uma piada o desrespeito às decisões judiciais. Ontem, eu estava com o professor Gilson Delgado Miranda, que é juiz aqui em São Paulo. Eu dizia a ele o seguinte, né? Gilson, se eu fosse juiz, eu estaria profundamente deprimido. As minhas decisões, sentença eu nem falo, não valem nada, né? Quer dizer, a decisão interlocutória vale. Aquela que eu... Veja, aquela
proferida ainda inaudita a outra parte, eu nem ouvi outra parte, essa vale, você sai executando, antecipação tutela, é um terror. Agora, minha sentença, sabe aquela que eu pensei, meditei, eu vou distribuir justiça, essa não vale coisa alguma, enfim. Mas o fato é que isso precisa mudar. Então, gosto da ideia de colocar maldade legislativa para impor, né, o cumprimento às obrigações fixadas judicialmente. Deixar claro que essa multa se aplica na execução... Não, mas, olha, desculpa, aqui eu me confundi. É que eu tenho que ler isso para vocês entenderem, porque a confusão foi o texto que gerou. O 522, parágrafo 1º, diz assim, aspas, a multa fixada liminarmente ou na sentença se aplica na execução provisória, devendo ser depositada em juízo. Olha, eu confesso que eu não entendi. Eu acho que ele quis dizer aqui que esta multa, a multa que foi fixada na obrigação de fazer, as chamadas astrentes, para dar o apelido dela, são passíveis de execução provisória. É isso que ele quis dizer. A redação está confusa, mas é isso. Cabe execução provisória? Cabe. O problema é que aqui ele diz o seguinte, você deposita judicialmente o valor da multa e só levanta no trânsito em julgado. Ou na pendência do agravo contra despacho denegatório, recurso especial extraordinário. Então, aquela dúvida que existe hoje, eu posso sair executando as trentes, não posso, o novo código resolve. É uma opção legislativa. Não acho que seja melhor, mas é uma opção. Gosto de opção. Tem que opinar. Não pode deixar margem para dúvida. E aqui está claro, cabe execução provisória, mas você deposita e só levanta mediante trânsito em julgado ou nessa fase do agravo contra despacho denegatório. Tem uma outra questão que é muito polêmica nessas astrentes, que está no parágrafo 5º do artigo 522. Sabem a multa, as astrentes, que hoje a gente fica naquela... Nossa, mas não é injusto, tadinho. A obrigação é 20 mil reais. As astrentes já chegaram em 200 mil. Enriquecimento sem causa, aí vem a crítica. Pera um pouquinho, essas astrentes errou o bolso de vir para o Estado. O código traz uma solução. Qual é? Até o valor da obrigação, bolso do autor. Excedeu o valor da obrigação, vai para o Estado. Eu ouvi sérias críticas a respeito disso. Falei, isso é um absurdo e tal. Eu parei para pensar e não acho não. Olha, eu não tenho solução melhor. Eu gostei. Não tinha pensado nisso, mas eu gostei. Acho que é uma solução boa. Né? A gente para de ficar discutindo o sexo dos anjos. Ah, imerecida a multa. Espera um pouquinho, tá bom. Vai receber até o valor da obrigação. Passou do valor da obrigação, se for o caso, vai para o Estado. Mas e se o Estado for a Fazenda? Né? Aí vem a solução também, se for a fazenda pública. Está no parágrafo 7. Diz o seguinte, a parcela excedente ao valor da obrigação principal será destinada a entidade pública ou privada com finalidade social. Curioso, né? Aberto demais, achei. Que entidade é essa? Qualquer uma, né? Qualquer OCIP, fundação, organização social. Vai ser aquela que o juiz tiver predileção? Não sei. O código não esclarece, mas é a solução que foi dada. Agora entramos propriamente na execução de título extrajudicial que está lá separado no livro 3. Na verdade, podia estar tudo junto. É tudo execução. Cumprimento de sentença quanto execução de título extrajudicial. Mas o código ainda traz isso de forma separada. Né? Veja, e aqui, em tom de crítica, eu digo o seguinte, não culpo a comissão que fez, mas como isso foi um procedimento muito rápido, eu diria, né? Deu uma louca legislativa, falou, vamos agora fazer um novo Código de Processo Civil, e sair todo mundo... E olha, e o time era de craques. A comissão só tinha craque. Né? E o pessoal saiu pensando e tentando produzir um novo Código de Processo Civil. Mas, propriamente, será que é um novo Código de Processo Civil? Né? Não sei se é um novo código. Né? Porque tem muitas premissas que ainda estão presentes. Agora, imaginar uma ruptura completa do modelo atual era impensável para uma comissão nesse tempo que lhes foi dado para pensar um novo Código de Processo Civil. Então aqui, depois da crítica, vem o alento, né, para dizer o seguinte, o trabalho produzido foi de excelência diante do tempo que tiveram. Então, vamos lá, essas questões topológicas, podia estar tudo junto, podia estar separado, são mais do que perdoáveis. Mas o fato é que está separado, está lá no livro 3. E o livro 3 inaugura a execução de título extrajudicial, lá por umas disposições gerais, estão no 730, 736, dando mais poderes ao juiz. Eu gosto da ideia. Gosto de dar mais poder ao juiz. E não é porque eu gostaria de ser juiz, não é isto. Veja, é que eu acho que o juiz, de fato, tendo mais poder, preside melhor o processo. E eu não parto da crítica, que muitos fazem, eu acho equivocada, mas espera um pouquinho, e o mau juiz? E o mau advogado? Bem, ambos são maléficos ao sistema. Eu tenho que pensar no bom juiz.
que vai atuar com liberdade para um processo melhor e mais efetivo. Da mesma forma que eu tenho que pensar num bom advogado, que age com lisura processual. Por isso, eu não me assusto com as penalidades colocadas de litigância de má-fé. Isso foi incorporado com mais violência no Código de Processo, no projeto do novo Código de Processo Civil. Eu concordo. Nós temos que imaginar um sistema no bom juiz, no bom advogado, no bom promotor, não partindo da exceção, daqueles que são maus profissionais. Então, nesse ponto, está certo, a meu ver, a ideia de dar mais poderes ao juiz. O artigo 743 traz o rol de títulos executivos. E aqui, penso eu, opinião minha, pessoal, que o rol é extensíssimo no Brasil. Quase tudo é título executivo. Essa ideia de qualquer documento com assinatura de 2 testemunhas, se os locais forem, não nem saber o que está escrito, é título executivo extrajudicial, a meu ver, banaliza a execução. Por isso que se permite tanta discussão em sede de embargo, sabe? Qualquer coisa é título executivo. Me parece, como opção legislativa, que se perdeu uma excelente oportunidade de reduzir o rol. Agora, deixa eu ser um pouco contraditório. Gostei de uma inclusão. Colocou as despesas de condomínio. E as despesas condominiais são agora título executivo, ou seja, em sede de execução. Quem é advogado, está me ouvindo, vocês aqui, vocês acho que são a maioria, até porque estamos numa das casas do advogado em São Paulo, muito atuante, né? A ASP, Associação dos Advogados de São Paulo. Quem já tentou entrar com ação de cobrança de despesa condominial sabe o martírio que isto é. Condomínio. Demora uma eternidade, se eterniza, sentença, vem apelação com aquela velharia bolorenta do duplo efeito. E aí fica o negócio se eterniza e não resolve nunca, e o condomínio não recebe jamais. Andou bem em colocar como título executivo. Então, fui contraditório. Ao mesmo tempo que eu quero enxugar, eu acho que essa inclusão foi, de fato, uma boa inclusão. O 748, prosseguindo um pouquinho ainda, então, fala que ficam sujeitos à execução os bens, e aqui eu quero fazer uma ponderação, no inciso 6 diz o seguinte, olha, cuja alienação ou gravação, com ônus real, tenha sido, atenção, anulada. E anulada em razão do quê? Do conhecimento em ação própria da fraude contra credores. O que isso significa? O Código fez uma opção, que hoje há muita confusão para rimar. Porque está dizendo o Código que na ação revocatória pauliana, a que trata da fraude contra credores, o efeito desta sentença é de anular. É constitutivo negativo. Ele anula, na verdade, o negócio jurídico. Há uma tendência forte, com a qual particularmente eu concordo, de que não anula nada. É ineficácia. Ou seja, o efeito seria o mesmo que a gente tem hoje na fraude à execução. E há muita diferença da ineficácia para a anulação do negócio jurídico. Veja, se eu vendo um bem para a Cláudia, isto é anulado, todos os meus outros credores podem se valer dessa anulação. É isso, para usar a sua figura mímica, vai lá e pega. É isso aí. Agora, se é ineficaz, só é ineficaz para o autor daquela ação. Para os outros, o negócio jurídico continua rígido. A diferença é enorme. Eu, particularmente, não concordo com esta opinião legislativa. Me parece que o melhor aqui é tratar como ineficácia. Agora, esta disposição, em outras palavras, o inciso 6 do artigo 748 da redação atual, põe pá de cal no assunto? Deixar claro o que é de fato anulação? Penso que não. Não é porque está escrito aqui que é. O código às vezes erra. A gente precisa analisar a essência do negócio. Ainda acho defensável que se trata de ineficácia. Mas está vendo? Eu sou contraditório mais uma vez. Estou eu aqui querendo simplificar e complico de novo. Mas o fato é que, particularmente aqui, eu não concordo com a redação. E o curioso é que na redação original do projeto, sem o substitutivo, o termo era ineficácia. Então, no Senado, mudaram de ineficácia para anulação. E muda muito. Agora vamos avançar para um tema que interessa mais aos advogados. Que está no artigo 749 do projeto. Fraude à execução. E aqui, com o perdão necessário e com a licença quase que poética de quem fala, quem tá com o microfone na mão, eu digo que o substitutivo melhorou muito a redação original. A fraude à execução na redação original do projeto estava muitíssimo restritiva, muito mais do que hoje nós temos essa figura da fraude à execução. Então as hipóteses eram piores,
E ainda, o que me irrita profundamente, exigir esse entendimento do STJ foi consolidado, sabe? De que você precisa fazer a prova de que o terceiro agiu de má fé. A prova é cruel, né? Como é que eu vou fazer a prova que o indivíduo agiu de má fé? Me parece que ele tem que fazer a prova de que agiu de boa fé, de que comprou com boa fé, ele que apresente as certidões que tirou, enfim. O substitutivo veio nesse sentido. O 749 atual é muito melhor redação do que era originalmente. Então, depois que passou pelo Senado, passaram a régua. Melhorou, ampliou a possibilidade de reconhecimento de fraude de execução, inclusive se comparada ao texto de lege lata, o que vigora atualmente no Código de 73. E deixa claro aqui, está no parágrafo único, que se não houver o registro da penhora ou da ação propriamente dita, né, é prova do terceiro que adquiriu. Ele que tem que provar que agiu de boa fé. Ele que mostre, está aqui, ó, a exibição das certidões pertinentes, atenção, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Agiu muito bem aqui. Concordo, ótimo, o STJ... Bem, o STJ propriamente mudar de opinião não é novidade, né? Ele muda quase que diariamente. Às vezes até mais de uma vez por dia. Então, vai ter que mudar, porque agora está estampado. Se aprovado, estará estampado na lei que a prova é do terceiro de boa-fé. Vamos para a execução de obrigação de entrega de coisa, ou fazer ou não fazer? Aqui só uma ponderação. Faltou deixar claro que tem intercâmbio entre o cumprimento e a execução dessa obrigação de fazer. Sabe por quê? A gente continua com o mesmo problema que existe hoje. Analisando as duas redações, tive a impressão, e mantenho ainda, até que alguém me prove o contrário, de que o regramento para o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer é mais efetivo do que a execução da obrigação de fazer ou não fazer. É o mesmíssimo probleminha que temos hoje. E hoje diz o seguinte, olha, já que é mais efetivo, mesmo com título executivo extrajudicial, que estampa uma obrigação de fazer ou não fazer uma entrega de coisa, eu posso usar o instrumental da ação de conhecimento. Artigo 461 e 461A do Código atual. Me parece que, infelizmente, continua aqui o mesmo problema. Prosseguindo. Como é que eu tô de tempo, presidente? Posso? Tá, posso prosseguir? Vamos agora para a execução padrão, né? A execução por quantia certa. Bem, fica claro logo no início, lá no artigo 784, que o juiz, ao despachar a inicial, fixa de plano os honorários em 10%. Ótimo. Acho que está certo. E diz mais, que rejeitados os embargos, pode haver embargos, evidentemente, os honorários poderão ser acrescidos até o limite de 20%. Outro dia eu ouvi uma crítica de um juiz falando sobre isso. Falou, não, já se viu, engessou aqui o poder do juiz, sabe? Eu vou ter que dar no mínimo 10 e no máximo 20? Vai sim! Qual o problema? Ah não, queria fixar por equidade. No bolso dos outros é bom, né? Quantos de vocês tiveram execuções de valores muito representativos que o juiz veio com essa ideia de fixar honorários por equidade, R$2.000? Isso é um absurdo. Está limitado os 10% a 20%. E cumpra a lei, faça-me o favor. Se você acha que advogado ganha muito, não tivesse prestado concurso. Tá certo? Desculpe, mas eu desabafo, mas essa história de honorários por equidade para diminuir valor, faça-me o favor. Tá errado. O código nesse sentido andou muito bem. No artigo 784 limitou de 10%. Já sai com 10%. Não tem o que reclamar. Vem os embargos rejeitados, pode subir até 20%. Ótimo. Na verdade, deveria, né? Subir até 20%. Vamos ver o que vai acontecer na prática. Mas essa é a disposição. Né? O 787, parágrafo 1º, prevê expressamente a possibilidade de citação por hora certa. Ótimo, concordo. Já concordava agora, mas tem muita discussão. Há quem entenda que não cabe, em razão da possibilidade daquele arresto, que é uma pré-penhora, não é um arresto cautelar, mas o fato é que o novo código traz isso claramente e cabe sim na execução, citação por hora certa. Aqui vem mais um elogio. 790, que traz o rol dos bens impenhoráveis. Esse é o fantasma do exequente, sabe? Quais são os bens impenhoráveis? E aqui é motivo de aplausos o que está no inciso 4º, combinado com o parágrafo 2º desse dispositivo. Vencimentos, salários, aposentadoria, honorários, etc. São, em princípio, impenhoráveis. Mas vem a lei e diz o seguinte, dá uma válvula de escape. É impenhorável até um limite. É impenhorável, deixa claro, salvo pressão alimentícia, claro.
Prestação alimentícia você pode penhorar. Mas o que exceder 50 salários mínimos é penhorável. Bem, eu não vou entrar no mérito, 50 salários mínimos é muito ou é pouco? Pouco importa. O que parece aqui é que andou bem o legislador em fixar um valor. Acima disso, é penhorável sim. O que reputou neste momento é que 50 salários mínimos é mais do que razoável para a pessoa viver. 50 salários mínimos são impenhoráveis. Então o seu salário, desculpa, de 500 mil, acima de 50 salário mínimo é penhorável, sabe? Nesse ponto, entendo eu, há motivos para aplausos no novo Código de Processo Civil. Agora, o inciso 10 mantém essa impenhorabilidade da poupança, reduz para 30 salários mínimos. Hoje é 40, né? Agora reduz para 30 salários mínimos. Olha, eu confesso que eu não entendo. Por que poupança é impenhorável? É uma questão de... Enfim, precisa perguntar para o Mantega isso. Deve ter alguma razão que vai impactar as contas brasileiras. Por que poupança é impenhorável? Ou seja, eu devo para você, mas eu tenho poupança. Enfim, não importa qual valor. Que seja 40, 31 salário mínimo. Tá errado. Quem deve para alguém não pode ter poupança. Não pode poupar. Antes ele pague seus devedores, depois poupe, por favor. O fato é que, infelizmente, embora reduzido, mantém-se a impenhorabilidade da poupança. Nesse valor de 30 salários mínimos. Agora... Enfim, tem um inciso que se repete, que está atual, que eu confesso que eu não entendo, sabe? Eu sou meio burrinho. Acho incrível e absurdo. Esse negócio que é empenhorável os recursos públicos de fundo partidário está mantido, sabe? Recebidos nos termos da lei. Não parece meio contraditório, mas por partido político. O fato é que é empenhorável isso aqui. Eu também não entendo por quê. O partido político pode dever, tá? Não paga porque é empenhorável. Enfim, tá lá. Tem uma questão importante quando fala, agora prosseguindo ainda, do depósito dos bens. O projeto originalmente dizia que os imóveis ficavam com depositário. Mudou. O substitutivo diz imóvel fica com executado. Em princípio, tá? Enfim, eu gosto da ideia de tirar, sabe? De coagir mesmo, né? Deixar o imóvel na mão do depositário. O fato é que o novo código, a proposta original era essa, o substitutivo mudou, fica... Em princípio, o depositário será o próprio executado. Mas eu sou até sensível a algum argumento de ordem social. Mas o fato é que esta é a regra. O 801, parágrafo 1º, evolui, gente. Sabe aquele dispositivo fantástico que hoje está no 659, parágrafo 5º? Você faz a penhora por termo nos autos de imóvel, apresenta a matrícula e penhora, não precisa sair carta precatória? Isso é estendido para os veículos. Basta apresentar a certidão. Vem lá, Detran tem penhora por termo nos autos. Andou bem, ótimo. Isso agiliza bastante, me parece, a execução. O 83 trata da substituição de penhora pelo executado. Mas aqui há um erro, me parece. Ele não deixa claro, ou pelo menos dá a entender, que não tem contraditório. Eu acho que deve ter contraditório. Veja, o executado quer substituir o bem, vai ter que provar que não tem prejuízo, a técnica está certa. Mas tem que ouvir. Eu acho que isso se interpreta sistematicamente. Mas querem saber? Eu não falei para vocês daquela figura horrível, o processualista complica tudo? É bom escrever, sabe? Deixar claro. O que abunda não prejudica. Deixar-se claro que precisa instaurar contraditório. E o contraditório ganhou muita relevância nesse novo projeto, Código de Processo Civil. Se impede, por exemplo, né, adesão terceira via, no parte geral. Excelente. O juiz mesmo, o que eu estou querendo dizer com isso? O juiz mesmo diante de uma questão que ele pode conhecer de ofício, de ordem pública, tem que ouvir a parte contrária se decidir. Tá certo. A decisão com contraditório, ela é sempre qualitativamente melhor. Claro que é. E assim deve ser aqui também, na possibilidade de substituição da penhora pelo executado. Eu fiz um quadrinho, que eu não vou ler, olha o quadrinho, né? Comparativo, e continua na outra página, para tentar entender o que fizeram na questão da penhora online. É o apelido, a penhora de dinheiro. A redação original, pelo amor de Deus, era uma confusão, a meu ver, só. A ideia era mais ou menos a seguinte, mudou, substitutivo nesse ponto, ajudou, melhorou bastante as coisas, penso eu. Mas a ideia era mais ou menos assim. O juiz faz uma pergunta para o banco. Oi, executado tem dinheiro aí? Você me responde, por favor? Aí aguarda, vem a resposta,
Tem! Aí ele faz a ordem de penhorabilidade. Pô, isso funciona na Suíça. No Brasil? A primeira coisa que eu enxergo, eu também advogo para executado, viu, gente? Não só para exequente, não. É que quando eu penso em execução, eu penso no coitado do exequente que foi maltratado. Desde há muito tempo está sendo maltratado no Brasil. Então eu acho que, na dúvida, interpretação pró-exequente. Não me cobrem isso na atuação profissional. Eu estou dizendo aqui, tá certo? Eu acho que, na dúvida, pró-exequente. Agora, desculpa. No primeiro aviso de informação, a gerente liga, doutor Leonardo, veio uma pergunta se eu tenho dinheiro aqui. O que vocês acham que ia acontecer? O dinheiro ia continuar lá, no banco, esperando, né, numa era em que, com um botão de enter, eu tiro o dinheiro, todo o dinheiro que eu tenho no banco, mando para o outro, eu faço qualquer coisa. Some de lá, mando para minha sogra, impenhorável totalmente, enfim. Imaginem. Não faz sentido nenhum. Era confuso, era estranho. Bem, eu não sei que barbaridades se cometem Brasil afora, talvez quem nos ouça possa dizer, com a penhora online. Em São Paulo, eu sei que o negócio já houve muito abuso, é um pouco mais comedido isso. Agora, não faz sentido perguntar antes de agir. Eu vou alertar o executado. Isto foi corrigido, ainda bem, né? Então, assim, a nova sistemática, que está no artigo 810 do projeto, diz o óbvio. A ordem de impenhorabilidade, de indisponibilidade, que ele chama, primeiro torna indisponível, não é impenhorabilidade, indisponibilidade. Né? Sai sem a ciência do executado, lógico. Se avisar, não vai ter dinheiro para deixar indisponível. Então sai uma ordem de indisponibilidade. Opa, congelou dinheiro lá. Aí o que acontece? Aí o juiz já olha o que ficou indisponível e já manda liberar o excesso. Se indisponibilizou mais do que o valor da execução, já tem que liberar. E deve fazer isso em 24 horas. Curioso. Isso aqui, eu acho que foi feito pensando na Suíça, em primeiro lugar, e depois ajustou para a realidade tupiniquim, mas manteve algumas coisas da Suíça. Porque todos os prazos aqui são de 24 horas. Um processo agilíssimo, né? Mas enfim, em 24 horas, pelo menos no papel, o juiz libera o excesso dessa indisponibilidade. Ótimo, tá bom. Daí o executado é intimado. Em 5 dias ele fala, intimado pelo advogado, enfim, pela regra geral de intimação, né, no novo código, ele fala. Daí ele pode provar aqui o seguinte, olha, esse dinheiro é indisponível. É indisponível. Eu estou com indisponibilidade na cabeça. É impenhorável, perdão, senhores. Esse dinheiro é impenhorável. Né? Ou vai dizer o seguinte, olha, ou é excessivo, ainda tem excessividade, o senhor não viu, está além. É isso que ele pode dizer. Aí, resolvido esse incidentezinho, o juiz transforma a indisponibilidade em penhora. E aí, o banco, em 24 horas, estou falando, 24 horas aqui é o prazo padrão, seu dispositivo, ele deve transferir o dinheiro para a conta do juízo. E fica lá o valor penhorado. E o que é curiosíssimo, esse dispositivo traz a regra de que a instituição financeira é responsável objetivamente, a responsabilidade objetiva pelo prejuízo que a instituição causar no descumprimento dos prazos de 24 horas, se não cumprir a ordem direito, se agir em excesso. Eu quero ver isso passar na Câmara dos Deputados. Eu quero, tomara que passe. Eu duvido, sabe? Eu duvido que isso vá passar. O lobby é forte. Lobby é algo lícito. Estou dizendo que é ilícito, mas o lobby é forte. Não sei se passa. O fato é que o banco aqui é responsável objetivamente. Agora, essa história de 24 horas, eu fiquei curioso, sabe? Tem uns amigos juízes e tal, aqui em São Paulo. Eu perguntei ao fulano, para um deles, né? Quanto tempo demora o Banco Central responder? Uns 10 dias. Esse prazo de 24 horas, alguma coisa vai precisar ajustar. O Banco Central, eu acho que está preparado para responder tudo em 10 dias. O banco também está. Vamos ver se funciona. O juiz, eu só não sei se vai tomar conhecimento da resposta em 24 horas. Na realidade atual, eu duvido que tome. Talvez demore 24 dias ou 24 meses. Mas o fato é que o prazo que está aqui é de 24 horas para isso. Então, melhorou muito, muitíssimo, a redação depois do substitutivo, me parece. A penhora online tinha sido esvaziada. Voltou aos trilhos, me parece, com a intervenção que foi feita no substitutivo. Tem uma questão que é noviçareira e curiosa, interessante para o exequente. Está no artigo 817, a penhora de cotas. Tá, já tomei a bronca, vou prosseguir nos meus minutos finais.
Né? Então, tem a penhora de cotas ou ações de sociedade, que está lá no 817. Não que não possa. A novidade não é que não possa penhorar. Hoje penhora. Mas quando você penhora a cota, você faz o que com isso? Alguém me explica? Hoje você fica patinando na execução com as cotas penhoradas, né? O Código Novo traz uma verdadeira dissolução parcial da sociedade forçada. Olha, eu vou ler para vocês o caput, 817, aspas. Penhoradas as cotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, bom, o juiz assinará a prazo razoável, atenção, não superior a 3 meses, para quê? A sociedade apresente balanço especial na forma da lei, proceda à liquidação das cotas ou das ações e deposite em juízo o valor apurado em dinheiro. Eu adorei isso aqui. Eu achei fantástico. Achei ótimo. Mas tem uma válvula de escape. E nesse ponto está certo, está lá no parágrafo 3º. Se a empresa demonstrar que o pagamento desse valor, desta forma, neste prazo, inviabiliza a continuidade da atividade empresária, senhores, ele pode e deve fazer uma outra proposta. E o juiz vai avaliar. Perfeito. Acho que está correto. Agora, atentem porque eu vou dizer. Passa a ser interessante. Penhora de cotas. Principalmente se a empresa tiver recursos, porque daí os sócios da empresa não vão deixar isso acontecer. A liquidação das cotas. Vão pagar o prejuízo. Gostei. Gostei bastante. No que diz respeito à penhora de percentual de faturamento da empresa, continua existindo, o artigo 821 deixa claro o caráter de subsidiariedade, ou seja, só se eu não conseguir de outro jeito, aí você vai para a penhora do percentual do faturamento da empresa, o que eu também não acho ruim. Porque a penhora de faturamento é algo bastante cruel, sabe? E o novo Código de Processo Civil, ele não define qual é a porcentagem. Agora, me parece que penhorar faturamento é sempre complicado. Porque faturamento, quer dizer, pode ser que não sobre nada do faturamento, né? E o grosso do faturamento vai para pagamento de funcionário de imposto. A carga tributária no Brasil é algo tranquilo, né? Por exemplo. Enfim, então, me parece que penhorar faturamento indiscriminadamente é um crime, né? Um crime, desculpa, não estou sendo técnico aqui, tá? Estou falando de uma forma atécnica e leiga. Avaliação. Quando se tratar de veículos automotores, olha só, né? Eu posso demonstrar o valor médio de mercado, por meio de pesquisa, enfim, tabela de valor de veículo, ótimo. Acho que não tem problema nenhum. Eu comprovo o valor de mercado, está comprovado, está avaliado. Quanto à expropriação de bens, e aí, indo para o final, acabou a distinção entre leilão e praça, agora é tudo leilão, a ordem continua sendo prioritariamente adjudicação, depois alienação, primeiro por iniciativa particular, por último, última hipótese, leilão judicial, que deve ser eletrônico preferencialmente, se não der será presencial, isso funciona, acho que está corretíssimo. Que mais? Interessante, o artigo 837.2, ele já define, na verdade, a possibilidade de arrematação por um preço inferior ao da avaliação já na primeira tentativa. Ótimo. Acho que está certo, não precisa aguardar uma segunda, enfim. Pretende-se, de forma geral, eu estou simplificando, simplificar e baratear o custo do leilão judicial, e nesse ponto acho que está sendo excelente. Um exemplo disso está no parágrafo único do 839 que eu leio, só para vocês entenderem o espírito, tá? Tendo sido revel executado, problema. Não constando dos autos em um endereço atual ou ainda não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Ótimo! A ideia de simplificação e agilização. Nesse ponto andou muito bem o novo código. Define-se já o que é preço vil, deixando claro que é 50%, salvo se o juiz determinar outro valor. Tá certo, acho que está correto. E até porque aqui cristalizou o entendimento jurisprudencial atual. E tem um artigo que é excelente, basicamente para nós advogados. Parágrafo único do artigo 861. Eu leio porque isso dá gosto de ler. Viu? Marcelo, a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo credor. Acabou! Esse martírio do mandado de levantamento. Eu não estou nem acreditando. Olha, só esse dispositivo vale todo o novo Código de Processo Civil. Quem é advogado em São Paulo sabe que
conseguir o mandado do levantamento é só com macumba e voodoo bravo. É uma loucura. A dificuldade é enorme, imensa, monumental. Eu tenho um processo, por exemplo, um valor bastante representativo mensal que é depositado. Algo em torno de R$40 mil mês. Eu consigo fazer 2 levantamentos por ano, dada a burocracia. O cliente tem certeza que eu uso o dinheiro. Mas tá lá no processo que eu não consigo levantar. Vai ofício pro banco e volta, tá errado, mudou o dígito, valor. Meu Deus! É um martírio. Esse dispositivo legal ajuda em muito. 2 palavras sobre embargos à execução. Houve a supressão dos embargos de segunda fase. Não tem mais embargos à arrematação, adjudicação ou alienação. Não existe mais embargos de segunda fase. Havia uma menção no projeto original muito controvertida que foi suprimida, dizendo que a ausência de embargos obstava, impedia o ajuizamento de ação autônoma para discutir as chamadas defesas heterotópicas. Isso saiu. Eu acho até que estava certo. E, como eu disse para vocês, o efeito suspensivo, para a concessão de efeito suspensivo, exige-se a garantia do juízo, o que não se exige na impugnação, e eu confesso que não entendo a razão. Para finalizar, e agora finalizo mesmo, eu trato da extinção da execução. Tem 2 pontos que são relevantíssimos. O primeiro, reconhece-se expressamente a prescrição intercorrente. Há muita discussão, hoje me parece que há um certo reconhecimento na jurisprudência, mas agora está claro, há mesmo prescrição intercorrente. E aí, veja, a prescrição intercorrente, ela deve ser decidida mediante contraditório, que está perfeitamente correto. Claro, outra parte tem que esclarecer. De repente ela interrompeu a prescrição, então com uma cautelar de protesto, interruptivo, sei lá. Muito instaura-se contraditório, decide se houve ou não uma prescrição intercorrente. E agora, algo que me preocupa. Eu me refiro expressamente ao artigo 808.6. Atenção porque eu vou dizer. Nesse dispositivo se diz que haverá extinção da execução quando, atenção, eu leio o absurdo, o processo permanece suspenso nos termos do 877, inciso 3 e 4, por tempo suficiente para perfazer a prescrição. E o que diz o 877, inciso 3 e 4? O 3 diz quando não achar bens penhoráveis. Ou seja, eu, exequente, não achei bem penhorável. A execução arquiva, começa a correr prazo de prescrição intercorrente. Pergunto eu, cara pálida, que culpa tem o exequente que o réu não tem bens penhoráveis? Meu, você não tem culpa, não sei, azar o seu. Começou a correr prescrição. Esse dispositivo é letal. Isso é um estímulo para os executados fugirem da execução. Isto é um absurdo, na minha modesta opinião. É duríssimo. E o inciso 4 diz o seguinte: se a alienação dos bens suspensos e também, se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente em 10 dias não requerer adjudicação nem indicar outros bens. Ora, é a mesma coisa. Começa a correr prescrição. Então você é forçado a adjudicar isso? Senão começa a correr prescrição. E daqui a pouco os prazos de prescrição foram muito diminuídos pelo Código Civil. Daqui a pouco, em 3 anos, indivíduo é simples. Eu escondo meu patrimônio por 3 anos, eu estou livre da dívida. Maravilha. Com essa pérola, que oxalá seja derrubada na Câmara dos Deputados, eu encerro o que eu tinha de dizer sobre o que eu tinha para dizer aos senhores sobre execução, pedindo desculpa por uma ou outra exaltação e me colocando à disposição para os debates e para tratar depois um pouquinho do processo de conhecimento. Meu muito obrigado a todos vocês. Bom, vocês puderam ver, né, que esse tempo aí que foi concedido, né, em virtude da ausência do professor Eduardo, foi importante até para a gente poder desenvolver com mais calma e tranquilidade. Eu queria, antes de passar a palavra para a professora Cláudia, só informar que aqui os que estão presentes, também o pessoal que nos assiste pela internet, que já é possível já vocês encaminharem as perguntas, né, que serão feitas aos 2 palestrantes do dia de hoje, para que a gente possa tornar o diálogo muito mais aí, interessante também com vocês. Bom, agora a professora Cláudia, com a temática da execução contra a Fazenda Pública.
Bem, boa noite a todos, agradeço aqui a presença, ao professor Marcelo, que nos acompanha, agradeço aí também a exposição do professor Leonardo, que com certeza já aproveitei bastante, e segundo o professor Leonardo, me incumbe agora dizer sobre algo que não existe. Na verdade, algo que não existe, que resulta num nada, né? Porque principalmente após agora a emenda 62 de 2009, a execução contra a fazenda se tornou algo tão distante que os exequentes que não tiverem herdeiros, né, ou que tiverem alguns herdeiros, já devem deixar mencionado a esses herdeiros que, muito provavelmente, não o filho, mas talvez o neto, ou muito provavelmente o bisneto, terá algo a receber pela fazenda, né? Bom, no que diz respeito às alterações realizadas pelo projeto, pensadas no projeto, como disse o professor Leonardo, pensou os elaboradores do projeto na adaptação do procedimento específico para se efetivar o pagamento das dívidas da Fazenda Pública, de acordo com o que hoje já existe no que diz respeito à execução de título executivo judicial e extrajudicial. Então, houve uma adaptação àquilo que hoje já existe para a execução contra os particulares, para a execução contra a Fazenda. E hoje nós temos basicamente 2 dispositivos no Código de Processo que tratam sobre a execução contra a Fazenda, o 730 e 731. Mais especificamente o 730, o 731 fala sobre o sequestro, né? Na hipótese em que haja aí eventualmente uma quebra no pagamento com a quebra da ordem cronológica, e o projeto estabelece 3 dispositivos legais, o artigo 519, o artigo 520 e o artigo 866. Bom, deixou o projeto para os artigos 519 e 520 o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. E fez a mesma adaptação que fez, o professor Leonardo mencionou, que fez o projeto no que diz respeito ao que hoje já existe. Então, hoje, né, nós não temos cumprimento de sentença contra a Fazenda. Nós temos um procedimento que dá origem a uma ação de execução, diz o artigo 730, que será necessária a citação da Fazenda para que, passado determinado prazo, se apresente os embargos ou não. Ou seja, necessária, então, a formação de nova relação jurídica processual com a citação para, apresentada ou não, aí, os embargos à execução, no prazo de 30 dias, tenha-se início efetivamente os procedimentos necessários para expedição do chamado, então, precatório, né? Se esqueceu também o legislador, o atual, de fazer algumas adaptações, tendo em vista que hoje nós temos uma forma diferente de pagamento, que não é a de precatório, que é a de requisição de pequeno valor, né? A requisição de pequeno valor prescinde do precatório. E já defendi algumas vezes que, tendo em vista que o artigo hoje, 730, diz respeito à forma através da qual se nasce o precatório, para a requisição de pequeno valor, não é necessário, então, a formação uma relação jurídica processual com a citação da Fazenda, etc. e tal. Ou seja, 730 não é o procedimento adequado para se fazer nascer o requisitório de pequeno valor, e sim, simplesmente o precatório. Bom, então hoje como é que faz nascer, então, o requisitório de pequeno valor? De inúmeras formas. Cada estado estabelece uma forma, enfim, nós não temos uma uniformidade, e essa uniformidade foi estabelecida aqui pelo projeto. Para vocês terem uma ideia, aqui no estado de São Paulo, né, alguns juízes simplesmente expedem o ofício requisitório, ou ofício de pequeno valor, e não há oportunidade nem da Fazenda se manifestar. Eventualmente pode estar errado o valor. Eventualmente pode ocorrer aí algum problema naquele específico ofício requisitório, né? Por outro lado, há alguns juízes que determinam a citação da Fazenda.
a citação da Fazenda para que ela oponha embargos. Para que ela oponha embargos e não oposta a esses embargos, aí sim, ao invés de nascer um precatório, se nasce um ofício requisitório. Veja, então o procedimento não é uniforme, nem mesmo aqui no estado de São Paulo. Muito provavelmente vocês aí dos outros estados podem nos dar aqui a notícia de como funciona nos outros estados, mas esse problema o projeto simplesmente uniformizou. E isso está no artigo 519 e 520, que eu vou colocar aqui para vocês, para facilitar, inclusive, a análise aqui por vocês. Vejam, o 519 estabelece que aqui se tem o início do cumprimento de sentença. E cumprimento de sentença tanto para a expedição do ofício requisitório como para o precatório. Então, o cumprimento de sentença, né, se estabelece o artigo 19, que terá início, que começará com o trânsito em julgado da sentença. O que hoje, inclusive, a jurisprudência, a doutrina muito questiona, tendo em vista que o artigo 100 da Constituição Federal, ele não estabelece necessariamente que haja o trânsito em julgado para que seja expedida a ordem de pagamento. Vamos chamar tudo de ordem de pagamento, tanto o ofício requisitório como o precatório, né? Então, a ordem de pagamento que sai do Poder Judiciário e vai ao Poder Executivo ou à entidade devedora, ele não necessariamente precisa do trânsito em julgado. Por quê? Porque o artigo 100 da Constituição Federal, ele estabelece o seguinte: só não poderá ser expedido o precatório sem que haja o trânsito em julgado. Mas os atos anteriores ao trânsito em julgado podem ser praticados, a título inclusive de execução provisória. Então, se necessário para que uma sentença possa, no futuro, ser cumprida, ser exequível, se for necessária a liquidação, por que não se adiantar esses atos? Atos de liquidação. Veja, e aí nós teríamos, no futuro, a possibilidade do cumprimento de sentença. Por que eu não posso intimar a Fazenda, que é o ato primeiro do cumprimento de sentença? Intima a Fazenda para que ela, no prazo de 30 dias, apresente a impugnação. Bom, todos esses atos que antecedem a expedição da ordem de pagamento, tanto o requisitório como o precatório, podem ser executados, podem ser efetivados, podem ser concretizados. E isso não ofende o artigo 100. Mas, diz o artigo 519 que só poderá ter início o cumprimento de sentença com trânsito em julgado. Isso me parece fazer valer com que a doutrina e a jurisprudência que tendem essa resistência do cumprimento provisório só faça com que as vozes se elevem. Ou seja, esse dispositivo reforça a posição de que não é possível a execução provisória, né? Me parece que essa parte que eu, inclusive, fiz questão aqui de colocar em outra cor, poderia eventualmente ser alterada. Por quê? Porque não é preciso trânsito em julgado. O que pode acontecer eventualmente? Bem, eu tenho uma sentença que ainda não transitou em julgado, mas que eventualmente eu posso até fazer a liquidação e apresento um pedido ao juiz. Excelência, eu quero começar ali a liquidação para um futuro cumprimento de sentença. O que vai dizer o juiz? Você não pode ainda fazer o cumprimento de sentença. Por isso também você não vai poder fazer já a liquidação, né? Ou, melhor ainda, não pode-se ter o início do cumprimento de sentença. Esse seu primeiro pedido, cujos requisitos estão aí no artigo 519, esses requisitos ainda são muito antecipados. Por quê? Porque você só poderá pedir a intimação da Fazenda depois do trânsito em julgado. Esse dispositivo me parece aqui que poderia ser um pouquinho melhor adaptado, até para que possa ser adequado ao que diz o artigo 100 da Constituição. E vejam vocês,
o pagamento das dívidas pecuniárias pelas fazendas públicas é tratado especialmente pela Constituição Federal, né? Nós temos o artigo 100, com inúmeros dispositivos legais, agora, especialmente depois da emenda 62 de 2009, nós temos inúmeros artigos que tratam a respeito. Nós temos um artigo com 16 parágrafos que tratam sobre a execução contra a fazenda, ao passo que o Código de Processo fica com apenas 2, pelo menos no que diz respeito ao cumprimento. Então, vejam como esse tema é mais tratado pela Constituição do que pelo Código de Processo. E justamente aí o Código de Processo parece que vai de encontro a algo que a própria Constituição não exige. A Constituição não exige que haja trânsito em julgado para se ter início ao cumprimento. Só diz o artigo 100 da Constituição: não pode ainda expedir precatório. Por quê? Porque o precatório faz com que haja uma reserva de dinheiro no orçamento seguinte ou ainda no subsequente, e essa reserva no orçamento não pode ser provisória, porque isso atrapalha toda uma questão aí financeira da entidade devedora. Então, só pode haver essa reserva, ou melhor ainda, na hipótese do requisitório, só vai poder ocorrer exatamente o pagamento e o requisitório realmente antecipa o pagamento se essa sentença for a definitiva. A provisória não é possível, né? Então, vejo que esse dispositivo aí me parece que vai um pouco de encontro ao que estabelece o artigo 100 da Constituição Federal. Mais um outro item que eu coloquei ali em amarelo, né, que o exequente deverá apresentar demonstrativo discriminado, né? Isso ótimo, né? Cumpre realmente ao exequente apresentar o quanto que é realmente o seu crédito. Mas vejam bem, para algumas circunstâncias isso se torna de certa forma até impossível dele ter início o cumprimento de sentença. Vejam vocês os beneficiários da justiça gratuita, né? Os beneficiários da justiça gratuita não têm como marcar com um contador particular, né? Muitas das defensorias públicas, e aqui no estado de São Paulo eu posso dizer, não há contador na defensoria pública, né? E faria com que esse primeiro requisito da petição inicial, vamos chamar assim, do pedido inicial do cumprimento da sentença fosse inviabilizado. E isso porque também o projeto não conta com dispositivo legal ao que nós temos hoje no Código de Processo, que faz com que aqueles beneficiários da justiça gratuita se valham do contador judicial, né? Nas hipóteses em que em que o credor tem os benefícios da justiça gratuita, ele pode se valer do contador do juízo. E esse dispositivo não foi repetido nesse projeto. Então, isso muitas vezes poderia inviabilizar. E vejam vocês, imaginem as circunstâncias, várias daquelas ações em que beneficiários aí da justiça gratuita vão à justiça pleitear benefícios junto ao INSS. São cálculos complexos. Muitas vezes os advogados não conseguem fazer esses cálculos. São cálculos difíceis, são cálculos que necessitam de índices específicos, com termos iniciais complexos, enfim, só mesmo um profissional habilitado poderia fazê-lo. Essa exigência, se ótima para que o processo tenha um início rápido, por outro lado, em algumas circunstâncias, para credores beneficiários da justiça gratuita, poderá inviabilizar o início do cumprimento, né? Justamente porque hoje o projeto não prevê que essas pessoas mais simples, carentes, especialmente tratadas como beneficiários da justiça gratuita, não possam se valer do contador do juízo. Bom, o que fazer então, né? O defensor que se vire, ou então o beneficiário que tente aí encontrar algum conhecido que tem um contador que faça de graça, é o amigo do patrão da vizinha, né? E aí ele que se vire para tentar cumprir um requisito para começar a via crucis, que é o recebimento de uma dívida a ser paga pela Fazenda Pública, né? Agora, um item bom que foi acrescentado no que diz respeito
a execução contra a fazenda está no parágrafo 1º do artigo 519. Se houver pluralidade de exequentes, isso é muito comum em se tratando de créditos decorrentes de funcionários públicos, que geralmente têm a mesma reclamação que vai a juízo em blocos, né? É comum que agentes públicos, funcionários públicos, em determinadas circunstâncias, recomposição salarial, gatilho, etc., pleiteiem no processo de conhecimento em litisconsórcio e algumas vezes litisconsórcios bem grandes, né? E esse dispositivo estabelece que, no cumprimento de sentença, cada um apresentará o seu crédito. Isso faz com que, cada um apresentando o seu crédito, nasça um precatório ou, se caso, um requisitório de pequeno valor, inviabilizando assim aquela desculpa que a Fazenda Pública tem de, bom, se o processo trouxe um litisconsórcio e esse litisconsórcio fez com que o crédito de todos fosse no valor de um X esse que só cai em precatório, então essa será a forma de pagamento, ou seja, precatório. E se esquece que muitas vezes um dos litisconsórcios vai receber por meio de requisitório de pequeno valor, outro por meio de precatório, enfim, a individualização agora estará fixada na lei. Então, cada um dos exequentes apresentará a sua discriminação de crédito, do seu crédito, e se cair em precatório, vamos então para forma de pagamento através de precatório. Se cair na forma de requisitório de pequeno valor, aí vai estar então a forma. Bom, temos mais um artigo que diz respeito. Aqui eu coloquei exatamente os destaques, né, desse artigo 519 e o artigo 520, que estabelece que a fazenda será intimada para querendo, no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar a execução. Vejam que houve aí adaptação, tal qual há o cumprimento de sentença para os devedores, chamados assim de comuns, né? Uma observação que eu tenho a fazer para vocês é a seguinte: a Fazenda Pública ela vai ser intimada através do procurador respectivo, ou seja, do advogado público que trabalhar naquele processo em específico. E diz o artigo 106 que o defensor... eu estou com o vício aqui da defensoria. O advogado público, eu já até justifico o porquê da defensoria, porque aqui no estado de São Paulo, a assistência judiciária, até não muito pouco tempo, era feita, né, era proporcionada pela Procuradoria-Geral do Estado, e eu fazia parte da assistência judiciária dentro aqui da Procuradoria. Com a criação da Defensoria, eu optei por ficar dentro da Procuradoria, e hoje nós temos aí a Defensoria Pública como instituição autônoma. Por isso até um pouco esse meu defeito e essa visão aqui, muitas vezes, para o hipossuficiente. Mas como eu disse para vocês, a intimação aqui da Fazenda Pública, ela será na pessoa do advogado público e, nos termos do artigo 106, será por meio de vista pessoal dos autos. Isso com certeza agilizará. Com certeza agilizará, porque nós passaremos por uma etapa que muitas vezes gasta um tempo que é chamado tempo morto do processo, né? O tempo morto do processo, que é aquele em que o processo vai para a mesa de um dos funcionários, que vai lá para cadastro, para que depois seja feita a publicação, a intimação digital, etc. e tal. Bom, isso 2, 3, 4, 5 semanas. Muito mais fácil será no momento em que, apresentado o pedido pelo exequente, o juiz determina a intimação, já se separam quais são os autos em que haverá essa intimação, e esses autos, então, são remetidos à sede da advocacia que faz a defesa, né? Em se tratando de entidade devedora que não seja defendido por um advogado público, isso é comum, né, nos pequenos municípios, entidades outras que não tenham advogado público, então o advogado particular que receberá um mandato para esses fins, então será intimado na forma do artigo 500.
que é a forma comum de intimação do devedor, através do Diário de Justiça. Então, sairá a publicação, digital ou não, e estará então intimada a Fazenda Pública para o quê? Para pagar? Não. Para simplesmente impugnar ou não, né? E aí nós temos um rol, né, das possíveis defesas que podem ser apresentadas na impugnação, né? E, inclusive, repetem o mesmo rol, praticamente repete o mesmo rol trazido para a impugnação do devedor, chamado de comum, né? Vejam vocês que grifei ali, coloquei em outra cor, o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 520, que também soluciona o problema da requisição de pequeno valor. Vejam, não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 1. Expediciar por intermédio do presidente do tribunal competente, o precatório. Então, está aí a ordem que sai do juízo da execução, vai até o presidente do tribunal, e o presidente do tribunal, então, tem a incumbência de dizer: você, a entidade devedora, já reserve um valor correspondente a esse crédito, porque você vai ter que pagar. Tudo bem, uma hora vai ter que pagar. Mas você terá que pagar. Esse é o chamado precatório. E o inciso 2, que trata do requisitório de pequeno valor. Ou seja, não impugnada a execução, ou então rejeitar as arguições da executada, por ordem do juiz. Do presidente? Não, do próprio juiz da execução. Vai sair essa ordem do juiz da execução, e essa ordem vai diretamente à entidade devedora. Então, nós passamos diretamente do juiz da causa à entidade devedora, e essa entidade devedora, então, será imediatamente, vamos chamar assim, acionada a já se programar para efetuar o pagamento de acordo com a legislação correspondente. Por exemplo, nós temos legislação federal que estabelece que o pagamento deva ser feito, se não me engano, em 60 dias. Aqui no estado de São Paulo, o pagamento deve ser feito em 90 dias. Enfim, não há a passagem dessa ordem pelo tribunal, o que também aí soluciona e coloca, de certa forma, um procedimento uniforme para todo o território nacional, como que se estabelecerá o procedimento para recebimento das requisições de pequeno valor, né? Esse parágrafo 3º também, em consonância, né, ao que nós já temos no que diz respeito à impugnação parcial, né, do devedor comum, estabelece que, se a impugnação for parcial, a parte não questionada, desde logo será objeto de cumprimento. Ou seja, desde logo proporcionará ou um precatório ou um requisitório de pequeno valor. O que hoje isso não se consegue, não é possível. Ainda que se tente, não há possibilidade de se desdobrar um precatório, não há possibilidade de se desdobrar um requisitório de pequeno valor. E aí está, então, a possibilidade. Bom, a impugnação parcial, discute-se o resto, e no futuro se paga via precatório, via requisitório de pequeno valor. Temos também o parágrafo 4º, eu passei um pouco rápido aqui, né, que estabelece uma das matérias que podem ser apresentadas na impugnação, que também, em consonância ao que tudo que já foi exposto aqui, está também na impugnação do devedor comum, né, que é aquela matéria tratada pelo parágrafo 4º, que determina que considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidos pelo STF como incompatíveis com a Constituição. Então, uma matéria que pode ser arguida pela entidade devedora na impugnação, né?
E aí, já entrando no final a respeito da execução contra a fazenda pública, né, o cumprimento de sentença, como vimos, é feito através desses dois dispositivos, artigo 519 e 520, que não trata nem de 1% das dúvidas enormes, das dificuldades muito grandes, procedimentais que nós encontramos, né? E temos também o artigo 866, que trata da ação de execução contra a fazenda, ou seja, da execução de título extrajudicial. Muito se questionou se seria possível a execução de título extrajudicial contra a fazenda. Nós tivemos aí a súmula 279 do STJ, que finalizou essa discussão a respeito da possibilidade da execução contra a fazenda, mas essa súmula foi editada antes da emenda constitucional de 2000, e aí se discutiu novamente, será que se admite a execução de título extrajudicial contra a fazenda? E aqui o projeto toma a posição de que sim, é possível a execução de título extrajudicial contra a fazenda, tanto é que vamos estabelecer aqui um procedimento, né? Na hipótese de o título ser extrajudicial, nós teremos então que ter a formação da relação jurídica, ou seja, temos que ter a formação no processo, e isso vai se dar com a citação do executado, para também no prazo de 30 dias opor os embargos, né? Esses embargos poderão ter qualquer matéria, como bem disse o professor Leonardo, né? Os embargos à execução, a exemplo dos embargos à execução do devedor comum, poderão tratar sobre tudo, basicamente sobre tudo, né? E caso não sejam opostos os embargos, né? Ou então, aí sim, com o trânsito em julgado da decisão que rejeita os embargos, nós teremos então a expedição ou do precatório ou do requisitório de pequeno valor. Vejam que esses são, assim, em linhas muito rápidas, o procedimento que imaginou aí, né, os elaboradores do projeto no que diz respeito à execução contra a fazenda pública, né? Basicamente eram essas as considerações que eu teria para fazer. Só um detalhe que eu gosto de lembrar a todos: o projeto estabeleceu os prazos em dias úteis, e todos esses prazos são contados em dias úteis. Então, os 30 dias serão 30 dias úteis, né? E, sim, só que vejam vocês, no que diz respeito à fazenda pública, aquele prazo em quádruplo para contestar deixa também de existir, porque agora todos os prazos da fazenda serão em dobro, todos. E não haverá prazo quádruplo para contestar. Eu acho que é basicamente 6 por meia dúzia, né? Mas, de qualquer forma, assim entendeu que ficaria melhor, né, os elaboradores aqui do projeto. Só essas duas considerações a respeito aí da fazenda pública em juízo, propriamente dito. Seriam só essas. Antes de fazer o intervalo, já que o professor Leonardo falou que eu estou recebendo R$500 mil, eu estou fazendo aqui um termo, vai ser assinado por duas testemunhas aqui, porque eu vou poder executar depois, rapidamente, essa quantia. Mas antes disso, eu quero passar a palavra a ele, só para ele fazer uma complementação, adendo à exposição dele. É que eu, ouvindo a professora Cláudia, ela falando de intimação, me lembrei que eu esqueci de falar para vocês algo muito importante. Eu estava criticando tanto o 475J de jumento, e eu fiquei tão empolgado, que eu esqueci de dizer o seguinte: a solução original prevista no projeto era de intimação pessoal. Mas o substitutivo modificou isto. Então, a regra, se vingar do jeito que está, é intimação do advogado, mediário oficial, prioritariamente. Eu tinha que esclarecer isso, né? Porque é uma dúvida que nos atormenta hoje, né? E me parece que o código, pelo menos ao meu ver, esse projeto, novo código, andou bem. E disse que a intimação é por meio do advogado. Leonardo, eu não duvido que
Por que o artigo 520 não deixou claro que a intimação será na forma do 106, ou seja, através de vista dos autos ao advogado público que atua na causa? Eu não duvido que a Fazenda venha a pretender uma intimação pessoal. Você não duvida? Eu tenho certeza. Eu não duvido. Não, olha, acho que você tem razão. Eu não duvido, porque não deixou claro, né? Não deixou claro. Não será por meio de publicação no Diário da Justiça, porque não será a forma através da qual o advogado público vai ser intimado. Bom, se não vai ser na forma do 520, da forma do 500, então que forma será? Com vista dos autos? Não, nós não queremos a intimação pessoal, nós queremos o papel com a folhinha, o carimbinho, e assim imagino eu que ainda se defenda. Olha, você sabe que eu estava te ouvindo, e logo no começo você toma um choque, né? Porque a primeira palavra, a primeira expressão ao iniciar a execução contra a Fazenda é transitada em julgado. A primeira expressão, conseguiram piorar isso, né? A Constituição não exige, e o CPC exigirá, então... Muito bom, isso aí. Dizer para vocês o seguinte, eu comecei falando que não havia muita mudança em execução e acabei falando bastante sobre algumas mudanças, mas de forma geral não mudou muito. Eu faço coro à professora Cláudia. O texto é bom. Claro, veja, não é excelente em tudo, é impossível ser excelente em tudo. Não houve tempo para se fazer um código, e mesmo se houvesse, não seria. Então, existe um outro ajuste que, a meu ver, precisa ser feito, mas a intenção é ótima e, de forma geral, o conjunto é muito bom. Penso que demos um passo adiante. Se for aprovado, estaremos dando mais um passo. Por que já demos? Porque estamos discutindo e rediscutindo processo civil de uma forma visando justamente modificações que são muito salutares. A ideia do projeto em si é ótima, né? Tratando um pouquinho do processo de conhecimento, simplifica bastante o processo de conhecimento, tal como enxergamos ele atualmente, o que é muito bom. Acaba com aqueles penduricalhos, né? Veja, há uma contestação concentrada, esta ideia, né? Sem a ideia de reconvenção, declaratória incidental e tudo isso, me parece ótimo simplificar o processo. Outro passo que foi dado, que parece muito interessante e muito importante, diz respeito à questão de tutela de urgência e evidência. A modificação nesse ponto é radical e é uma lição para a doutrina atual. Pelo seguinte, o código, a meu ver, de forma muitíssimo acertada, unificou cautelar e antecipação de tutela para deixar claro, é tudo tutela de urgência. Os requisitos são iguais, acabou com aquela ideia de fuminho e de fumão. Ou seja, para cautelar é fuminho, fomos boniures. Para antecipação de tutela é um fumão, é um incêndio, é a prova inequívoca da verossimilhança da delegação. Em bom inglês, bullshit, desculpe, é tudo a mesma coisa. Não existe medidor de fumos. Fumos é fumos. A meu ver, isso, eu me dediquei sobre esse tema, tratei disso. Parece o seguinte... Antecipação, tutela, cautelar, tutela de urgência, esse é o nome que o código traz corretamente, pouco importa. Tem uma teoria da balança nos requisitos. Os meus alunos sabem disso, eu vejo aqui. A balança é o seguinte, olha, quanto maior o perigo, menos o fumo você precisa demonstrar. O juiz, na hora de conceder tutela de urgência, visa salvaguardar a urgência, ele olha o tamanho do perigo. Então veja bem, qual é o risco? É uma cirurgia cardíaca de emergência que o meu plano de saúde, o seguro-saúde não autoriza. É um perigão, alguém duvida? Basta um fuminho para que o juiz defira. Agora, se o meu perigo não é tão grande, ele olha o tamanho do direito que eu já demonstro. Isso é inato. É claro, para qualquer um que tem a caneta na mão para decidir. O juiz pensa assim, isso faz sentido. Tutela de urgência se move pela urgência. Então, quanto maior a urgência, menor o fumos que eu preciso demonstrar. Veja, se é assim, não faz sentido catalogar. Dizer um é fuminho, outro é fumão. Isso é variável à luz da situação concreta. Isso me parece muito importante. Essa leitura uníssona na tutela de urgência, nós ganhamos muito com isso. A ideia de uma antecipação de tutela antecedente, eu já defendo de legislata, sabe? Que está previsto, eu não tenho elementos para formular exatamente o pedido da ação principal. Eu entro com um pedido de antecipação de tutela preparatório, antecedente. Faz sentido, nós fazemos isso todo dia, com o nome de cautelar. Essa cautelar de sustação de protesto, o que é? Se não propriamente
uma ação, um pedido antecipatório antecedente, depois de 30 dias eu vou com o principal. Então, nesse ponto, o código, a meu ver, foi felicíssimo. Em outros vários. Oxalá seja aprovado, com um ou outro retoque, para isso todos nós, todos que estão assistindo, nós que estamos aqui conversando, vocês que estão assistindo, todos da comunidade jurídica, temos o dever de tentar contribuir com essa discussão. Pensar no futuro de um código de processo melhor, que vai se refletir numa tutela jurisdicional melhor para todos nós. Então, nesse ponto, devemos sim mandar sugestões, discutir, aprender e, quem sabe, termos algum dia um processo civil realmente efetivo. Então, com isso, eu encerro agradecendo a todos vocês. Enfim, muito obrigado. É um prazer vir à ASP, é um prazer falar com vocês, todos aqui presentes, os que estão, e principalmente um prazer imenso compartilhar essa mesa com vocês. Obrigado. Bom, amigos, eu acho que é nesse espírito que a ASP e a OAB tentaram proporcionar nesse curso, né? Primeiro, é o que nós conversamos ontem. Talvez pela primeira vez, né, nesse processo aí, de redemocratização, que se discute uma lei ordinária da forma que está sendo discutida, né? A gente passou o processo constituinte, que teve uma ampla mobilização social, mas esse caso aqui, que há mobilização da comunidade acadêmica, né, também até mesmo dos interessados, a gente vê aí a Fazenda Pública questionando por meio da AGU, das câmaras técnicas das procuradorias, ou seja, um amplo diálogo, né, e eu acho que isso é muito importante. E a ASP e a OAB, nesse sentido, na criação desse curso, sem dúvida alguma, dá um outro passo, né, esse passo de também trazer não só os acadêmicos, né, os docentes, mas também a comunidade discente também para dialogar, para discutir, né, ou seja, sem dúvida alguma nós teremos aí, durante esse finalzinho, que talvez não seja um finalzinho usando finalzinho e finalzão, né, talvez seja um amplo caminho aí pela Câmara dos Deputados, mas certamente nós teremos aí a possibilidade de aprimorar cada vez mais o texto, mostrando, aí sim deve ser registrado também, a própria sensibilidade da comissão, tanto que formulou o anteprojeto, né, como também aquela que participou do projeto da modificação do Senado. Ou seja, esse sentimento de abertura, de democratização da discussão, também é o que talvez dê a qualidade necessária para um CPC que olhe para o futuro, né? Então é com essas palavras que eu agradeço muito ao professor Leonardo, à professora Cláudia, em nome do professor Medina, que coordenou e organizou esse evento. Agradecer a todos vocês que aqui estiveram, a também os colegas que estão nas suas casas, né, também nos locais acompanhando esse evento, e esperar que nos reencontremos aí em outras oportunidades. Um abraço, boa noite, e vamos aí nos dedicar a leituras e leituras futuras do processo e do direito. Um abraço a vocês, tudo de bom.